Mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco. Essa daqui também é sua igreja, é uma extensão, somos um povo, né? Sua igreja lá em João Pessoa, ele é pastor da igreja da família lá em João Pessoa. Ele vai fazer a apresentação aqui, sua esposa, a pastora que está aqui com ele, a família, e traga aquilo que o Senhor já colocou no seu coração para ministrar para a gente. Deus abençoe, irmão. Graça e a paz, igreja. Mostra a chapa escovada para quem está do seu lado aí. E diga assim: que bom que você veio. Quero já pedir perdão àqueles irmãos que não gostam do pastor que fica pedindo para repetir. Você vai sofrer um pouco comigo hoje, irmão. É mais forte que eu. Eu estou acompanhado aqui hoje da minha digníssima esposa. Fica de pé aí, meu bem. Agora vocês aplaudem e falam: uau! Acreditem que ela está de pé, amém? É que cresceu um pouco. Tem uma foto aqui da minha família. Olha aí. Nossas duas filhas, Giovana e Chloe. E eu quero dizer para vocês que é uma honra muito grande estar novamente aqui. Reencontrar algumas pessoas. Conhecer outras pessoas, amém? Mas levante a sua mão direita e diga assim: Espírito de Deus, o Senhor está aqui. Eu estou aqui. A tua palavra está aqui. Fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Quem precisa da voz dele, levante sua mão. Aleluia. Pai Santo, fala conosco. Fala de forma clara, Senhor. Aos de coração duro, faz que a tua palavra seja um martelo que esmiuça a pedra. Aos de comichão nos ouvidos, faz cair, Pai, todo tampão de entendimento. Aos que não querem enxergar, esfrega na cara deles, mas faz acontecer. A tua voz se manifesta do jeito que a alma precisa. No mesmo monte onde o Senhor gritou com Moisés, o Senhor sussurrou com Elias. O mesmo Deus, o mesmo lugar, vozes diferentes, formas diferentes, porque a alma dos dois estava de forma diferente. Talvez o Senhor vai gritar para uns hoje, sussurrar para outros, mas eu te peço, fala a qualquer custo, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Quem está com Bíblia aí, diga: sou crente. Quem está sem, tá bom de reconciliar hoje. Abra aí Gênesis capítulo 11. Versículo 26. Quando chegar lá, diga achei. Para você que ainda não nos segue na rede social, você pode procurar lá Pastor Gel Souza. Amém? Pastor Gel Souza. Está escrito assim: Gel Souza Oficial. O oficial é para parecer que é importante. Quem olha assim, eita, pensa aqui, né? Então, se você abriu aí, diga Gênesis 11. Eu quero crer, irmãos, que Deus está fazendo algo sobre nossas cabeças. Diga amém. Levante as duas mãos e diga assim: os céus estão se movendo. Quem crê nisso? Deus está fazendo algo sobre nós. Não vemos, não percebemos, não entendemos. E não precisamos ver, precisamos crer. Diga aleluia. Esse ano de 2024, que ainda não acabou, diga comigo: ainda não acabou. Diga forte como quem comeu cuscuz, diga: ainda não acabou. Porque tem gente que já está vivendo o futuro. 2025 é logo ali, vamos esperar para o ano que vem. Não, esse ano Deus ainda pode fazer coisas que ainda não fez até aqui, diga aleluia. Esse ano, 2024, o quarto no hebraico, Dalet, a quarta letra, é um ano de portas abertas. Diga comigo assim: portas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quem sabe ainda este ano
alguma porta vai se abrir. Quem crê, diga eu creio. Mas nós estamos aqui já profetizando 2025. E o ano 2025, 5 no hebraico é o Re, diga comigo, Re. E o Re, a quinta letra do alfabeto hebraico, é significação, movimento. Diga aleluia. Porque na verdade, Re é a onomatopeia, sabia disso? É a forma escrita de um som. Que som é esse? Pergunta para quem está do seu lado, que som é esse? Diga comigo assim, é o som de um sopro. Re, na verdade, é o som dado ao movimento do ruá, quando o vento sopra. Diga uau. E se 2025 é o ano do Re, é o ano dos ventos soprar, quer dizer que coisas favoráveis estão chegando. Diga aleluia. Tem gente que entendeu, tem gente que está só aplaudindo, mas não entendeu. Ei! Quem estava sentado vai se levantar. Quem estava de pé vai começar a andar. Quem estava andando vai começar a correr. E quem estava correndo vai voar. Diga aleluia. Porque os ventos vão soprar. Diga aleluia. E quando o vento sopra, a estação muda. Quando o vento sopra, as coisas entram em movimento. A semente cai no lugar certo. É como se Deus estivesse trazendo o tempo certo das coisas. Diga aleluia. Então sacode quem está do seu lado e diga assim, se prepare. Se quem está do teu lado não está te sacudindo, essa pessoa não está te abençoando direito, não. Sacode ele, diga, ei, se prepare. Porque esse ano Deus vai sacudir tudo. Diga aleluia. Eu creio, irmãos, que será extraordinário. O que você não viveu nessa década ainda, você vai ver só no ano que vem. Diga aleluia. Agora abra aí Gênesis 11, 26. Porque se você quer viver algo extraordinário, futuros extraordinários precisam de decisões extraordinárias. Diga aleluia. Quantos aqui querem viver coisas que nunca viveram? Você tem que estar disposto a entregar o que nunca entregou, a praticar o que nunca praticou, a perder como nunca perdeu antes. Se você quer ganhar como nunca, você tem que perder como nunca. Já tem gente que está desistindo da vitória. Eita, meu Deus, desista não, irmão. Deus é contigo, aleluia. Escute, irmão. Eu creio que Deus precisa fazer um ajuste. Diga comigo assim, ajuste. Pega na orelhinha do seu irmão, dá só uma reguladinha assim, estou só regulando. Diga comigo assim, Deus vai ajustar. Amém ou não amém? Precisamos estar ajustados para vibrar na mesma frequência dos céus. Diga aleluia. Diga amém, irmãos. Então eu espero que nessa noite hajam corações quebrantados aqui, para deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Porque essa regulagem, esse ajuste, é uma moldura, é uma moldagem, é um tratamento, é um descascamento, é um aperfeiçoamento para aquilo que Deus, para onde Deus quer te lançar no ano que vem. Futuro não é questão de tempo, futuro é questão de novidade. Se só o tempo passa, o futuro não chegou, mas quando a novidade chega, o futuro chegou, irmão. Tem gente que está parado no tempo. Tem gente que o tempo está passando, mas a vida dele não sai do mesmo lugar. Não, nada acontece de novo. Porque é a mesma pessoa querendo viver coisas novas. Se você quer criar novos ambientes, seja alguém diferente para um novo ambiente. Senão você vai estragar o novo ambiente. Se Deus não transformar você, não adianta Ele transformar a sua geografia, porque o eu incapacitado numa geografia nova destrói a geografia nova. É por isso que antes de Deus ajustar o que está fora, Deus ajusta o que está dentro. Então Deus não vai mudar a sua vida enquanto não mudar você. E se você é ruim de ser mudado, para de orar para Deus mudar a sua história, porque você está orando errado. Você tem que dizer, Deus, muda
o culpado da história. Porque quem está fazendo a sua vida andar em ciclos não é a escada, não é a roda gigante, não é o elevador. Olha para quem está do seu lado e diga assim, em nome de Jesus, deixa Deus te ajustar. Vamos correr, amém, irmãos? Porque eu tenho muita coisa para falar. O pastor sempre tem muita coisa para falar, né? E o tempo nunca é suficiente para um pastor. Então vamos lá. Versículo 26 diz assim: e viveu Terá, diga comigo, viveu Terá 70 anos. Diga comigo, e gerou. Agora faz assim com o dedinho: Abraão, Naor e Arã. Agora de novo, Abraão, diga comigo, Abraão, Naor e Arã. Agora sem olhar para o texto, nem olhar para a sua Bíblia. Agora diga para quem está ao seu lado, se exibindo, porque você sabe demais. Amém ou não amém? Já dá para dar aula na escola dominical, olha aí. Então escute. E essas são as gerações de Terá. E essas são as gerações de Terá. Gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã, diga comigo, Arã. Diga forte, Arã. Gerou Ló. Então Terá gerou Abraão. E Arã gerou. Muito bem. Versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, ele teve Abraão, Naor e Arã. E Arã teve quem? Ló. Mas Arã morreu. Sim ou não? Na terra do seu nascimento. Então Terá, que era pai de Abrão, Naor e Arã, enterrou Arã. Enterrou seu próprio filho. E aí as coisas começaram a fugir da lógica, fugir da ordem natural. Qual é a ordem natural? O pai enterrar o filho ou o filho enterrar o pai? E ainda assim, sendo a ordem natural o filho enterrar o pai, é fácil? É fácil? Mesmo sabendo que vai chegar a hora, é fácil? Mesmo o pai já estando enfermo, é fácil? Agora imagina a dificuldade de um pai enterrar o seu próprio filho. Então ele teve Abrão, Naor e Arã. E precisou enterrar Arã. Quem está me acompanhando, diga, estou compreendendo. Agora pula comigo para o versículo 31. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu. Ló era filho de quem? E Arã era filho de Terá. E Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. E com eles, diga comigo assim, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, diga comigo, para ir a Canaã. Então olha bem comigo aqui. Terá pegou Abrão, pegou Sarai, que era sua nora, pegou quem? Ló, que era o seu neto, e desejou ir embora de Ur dos, que foi a terra onde ele havia enterrado o seu. Então Ur dos Caldeus se tornou um arquétipo, um tipo, sabe, uma imagem distorcida. Ficar ali já não era a intenção de Terá. Terá sentiu necessidade de mudança geográfica. Terá sentiu necessidade de ruptura. Eu vou embora da terra onde eu enterrei meu filho. E eu vou levar comigo Abraão, meu filho. Vou levar a minha nora, Sarai. E vou levar meu neto, Ló. E vou para onde? Vou para onde? Olha para quem está ao seu lado e faz, uau.
Dá só uma piscadinha para ele assim, faz, tem coisa aí, rapaz. Tanto lugar no mundo, pastor, para Terá querer ir. Tanto lugar no mundo, sabe, para ele estar assim, numa tarde de domingo, tomando um café. E ele pensa em ir logo para Canaã. Porque até então, Canaã não tem nada a ver com a história de Abraão, mas já tem a ver com a história de Terá. O seu? Olha para quem está do seu lado e diga assim, dá só uma risadinha da cara dele, diga assim, ai, ai, ai. Está pensando que Deus começou agora, né? Diga para ele assim, Deus começou faz tempo. Tem coisas na sua vida que você acha que Deus está começando agora, mas Deus já vem trabalhando nisso faz tempo. Só que Ele faz nos bastidores, diga aleluia. Então vamos lá. Para ir à terra de Canaã. E eles vieram até onde? Até, diga comigo assim, mirou em Canaã, parou em Harã. Aqui Harã não é o filho dele não, é uma cidade chamada Harã. E habitaram aonde? Mas ele queria morar aonde? Mas ele acabou morando aonde? Olha para quem está ao seu lado e fala assim, oxe. Pergunta para ele assim, o que aconteceu com Terá? Vamos ler o versículo 32. Se segura na sua cadeira para você ver que quando pensa que não pode piorar, piora. E foram os dias de Terá 205 e morreu Terá, hein? Olhe para quem está do seu lado e diga misericórdia. Quem está me entendendo, diga misericórdia mesmo. Então olhe bem aqui para mim. Terá gera 3 filhos. Um deles se chama Harã. Harã morreu. E ele disse, vou me mudar. Vou embora para algum lugar. E no coração dele, por algum motivo. A Bíblia não diz que Deus o levou a Canaã. A Bíblia não diz que veio de Deus esse impulso. Mas por algum motivo, por uma enorme coincidência, logo ele decidiu ir para onde? Canaã. Mas quando ele começou a jornada para Canaã, do nada, ex nihilo, ele foi bater em Harã, que não tinha nada a ver com Canaã. Só que quando ele chegou em Harã, aonde ele ficou? Em Harã. Aonde ele habitou? Em Harã. Aonde ele permaneceu? E onde ele morreu? Se você está me acompanhando, diga, estou entendendo. Dá uma olhada nos olhos de quem está do seu lado até ele ficar constrangido. Não é para achar graça, não, é para constranger mesmo. E pergunta para ele assim, ei, qual é o nome da tua paralisia? Olha nos olhos dele assim, qual é o nome da tua perda? Porque Terá mirou em Canaã, mas quando ele encontrou a terra que homenageava, que carregava o nome do que ele perdeu, ele decidiu passar uma vida inteira cultuando o que perdeu, preso ao que perdeu, ao invés de seguir na direção de um sonho. Tem muita gente abandonando a visão, tem muita gente abandonando a promessa, tem muita gente abandonando o sonho porque não consegue tirar o olho do que perdeu. Tem muita gente que não consegue romper, isso é muito sério. E eu estou falando para uma igreja nessa noite de pessoas que querem romper. Eu estou falando para uma igreja nessa noite de pessoas que querem avançar. Eu estou falando para pessoas que querem voar, que têm sonhos, que se lembram de uma voz que te impulsionou há um tempo atrás, mas por algum motivo você não tira os olhos do que você perdeu. Eu te pergunto nessa noite, igreja, qual é o nome da tua perda? Harã era o culto à perda, era o culto ao que se foi, era o nome da derrota. Qual é o batismo da tua derrota? Qual é o nome da tua derrota? Qual foi aquela derrota que veio, pá,
fechou você, machucou você, derrubou você, lançou você por terra, e desde então nunca mais você se reergueu. E não é porque Deus não te renovou, e não é porque as promessas ainda não existem, mas é porque você não olha para nada além daquela derrota. Hoje Deus me trouxe de longe para te dizer que hoje você vai embora de Harã. Hoje você vai retomar a sua jornada para Canaã. Hoje você não vai ser mais um na fila dos desistentes. Hoje Deus me trouxe para te dizer que é hora de levantar a sua tenda, é hora de arrumar as suas malas, porque ainda existe um sonho, ainda existe uma palavra. Você desistiu, mas Deus não desistiu. Se tem alguém me entendendo, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas as pessoas não estão sabendo como lidar com perda, como lidar com a perda. Além da depressão, existe uma coisa que eu chamo de depressão autossustentável. Que é quando a dor por si só é o alimento da dor. Você fica perguntando à pessoa, mas por que você não sai disso? Como se fosse simples, mas porque para aquela pessoa a dor é tudo que resta. Às vezes alguém perde o filho, ou como uma tia minha que perdeu o marido, que amava. Como se livrar das roupas? Como encerrar o luto? Porque encerrar o luto vai ser perdê-lo de vez. Enquanto eu ainda choro por ele, ainda existe algo dele. Ainda enquanto eu sofro por isso, ainda existe algo disso. Então se eu encerrar o sofrimento, eu perco de vez. E aí a dor começa a ser o sustento da própria dor. E talvez você está sofrendo porque sofrer foi o único consolo que te restou. E você está procurando formas de se livrar dessa dor, quando na verdade você não está querendo se livrar dela. Mas hoje você precisa tirar os seus olhos de Harã se você quer retomar a terra de Canaã. Deus precisa mudar a direção do teu olhar, porque quando Ele mudar a direção do teu olhar, Ele vai mudar a direção dos teus pés. Dá só uma olhada para quem está do seu lado e diga assim, em nome de Jesus: hoje Deus vai ressuscitar sonhos. Tem alguém crendo aí? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa no seu lugar, meu irmão. Pergunta para quem está do seu lado, qual é o gatilho da tua paralisia? Acontece aqui, dispara lá. E aí trava tudo. Você já percebeu que tem gente que está bem, do nada, pum, empaca? Gente que está voando, está fluindo, e do nada, pum, some. Está na igreja, está no ministério, está. Do nada, cadê? Evapora. Porque tem um gatilho que sempre dispara, que sempre paralisa. Lembra do Chaves? Lembra? Do nada. Há muitos anos atrás, uma irmã chegou e disse para o pastor, eu quero lhe pedir perdão. E eu disse, por quê, irmã? Eu não lembrava da irmã ter me feito nada, né? E ela disse, pastor, é porque toda vez que o senhor pregava, eu ficava com ódio. Eu ficava ferida por dentro. O senhor não sabe quantas vezes eu sofri aqui ouvindo a sua voz. Misericórdia, irmã, mas por quê? Eu disse, pastor, porque o senhor é a cara do meu ex-marido. Eu disse, duvido. Se ele é alto, forte, bonito igual eu duvido que exista outro. Mas olha bem,
Eu estava na minha ministrando a pá, e alguém estava paralisado por um trauma, por uma perda. E aí, a palavra que poderia ter mudado a vida dela, muitas vezes causou ferida, porque a palavra estava errada, mas porque o receptor estava ferido. Quantas palavras já não saíram desse altar que poderiam ter transformado a sua vida, mas ainda não transformaram? Foi porque faltou unção? Porque faltou Bíblia? Eu duvido faltar Bíblia nessa igreja. Falta Bíblia aqui? Aí a menina está lá, começa um relacionamento novo, se decepcionou várias vezes, mas agora ela encontrou um rapaz de Deus, um menino bom da igreja, trabalhador. Irmã, da igreja trabalhador, se agarre nesse menino, porque é coisa rara. Você não acha mais por aí não. Às vezes é da igreja, mas odeia trabalho. E às vezes trabalha, mas odeia a igreja. Mas se trabalha e é da igreja, se faltar um dente, casa, irmã, você bota esse dente depois. Isso é o de menos. Então escute, a menina encontra o rapaz e começa tal, e aí ela vai se encantando. Uau, que coisa diferente, um relacionamento cristão, tal. Mas do nada o rapaz se engasga com alguma coisa e vai tossir. Aí ela, o que foi? Você tosse igual o meu ex-namorado. Já viu gente assim? Eu já. É uma paralisia, é uma ferida que há na alma dela, de uma perda, de uma derrota, de um sofrimento, de uma história, e que de repente o gatilho dispara, e aí ela está agora sabotando o futuro por causa de dores do... Se você está me entendendo, diga: estou entendendo. Então diga para quem está do seu lado assim: você não pode entrar em 2025 preso ao que perdeu em 2024. Eu vou dizer ainda mais, eu posso dizer ainda mais. Tem gente que às vezes está orando por restituição de coisa que Deus nunca vai restituir. Enquanto Deus está querendo fazer coisas novas, você está pedindo que Deus devolva coisas velhas. Às vezes Ele restitui, mas às vezes Ele joga para mais longe. Se você está me entendendo, diga show. Aí uma porta se fechou em 2024, a pessoa se frustra. Aquele emprego que eu sempre sonhei, já faz 6 meses que deu errado, vai virar o ano reclamando do que deu errado. Com a sua boca, ou você reclama ou você abençoa, irmão. Ou você murmura ou você profetiza. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada. Tem gente que está querendo amaldiçoar o futuro e abençoar ao mesmo tempo. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, purificai o vosso coração. Se você é do tipo de pessoa que ainda não decidiu se vai abençoar ou amaldiçoar, você precisa purificar, não é suas mãos, mas é o seu coração. Se você está me entendendo, diga: estou entendendo. É um negócio que não fechou, a pessoa está amargurada ainda porque ia ganhar o dinheiro, não conseguiu. Irmãos, há 3 semanas atrás eu deixei ele ganhar 30 mil reais por causa de 2 mil reais. Eu fiquei... Se eu tivesse dado uma oferta de 2 mil, e eu tinha os 2 mil, tinha, mas eu dei? Não dei. Perdi de ganhar quase 30 mil reais. Por causa de quanto? Fiquei chateado. Mas no outro dia eu estava remoendo aquilo ainda. Porque eu decido para onde eu vou ficar olhando.
no final das contas eu vou me mover na direção em que eu ficar olhando. Você sabe por que a vida de quem olha para trás vive paralisada? Porque você se move na direção que você olha, mas quem olha para o passado não consegue voltar para o passado. Por isso a vida dele fica o quê? Estagnada. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje, tá? Ou diga assim: hoje é noite de soltar o freio de mão. Quem crê, diga aleluia. Aí prestou um concurso, o concurso não chamou. Não, estou esperando o concurso chamar. Querido, não para a tua vida esperando o concurso chamar, não. A vida continua. As contas ainda estão aí. Olhe, mas quando me chamarem eu lhe devolvo. Não vá fazendo dívida não. Checheiro, eles não. Vai pegar dinheiro emprestado com ninguém. Não. A vida continua, querido. Pare de ficar olhando para o que não aconteceu, para o que não deu certo, para o que não funcionou, para o que não se realizou. Olha para quem está do seu lado, diga em nome de Jesus. Começa a se mover no sobrenatural. Diga aí no natural também. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então escute. Eu vou mostrar um mapa aqui. Vou botar o pastor Gel Costa. Deve ser meu primo aqui, ó, pastor Gel Costa. Não fique envergonhado não, acontece. Ele acha, amiga é para essas coisas, a gente fala assim, né? Olhe bem, irmãos, botaram o mapa aí. Então estava aqui, Terá estava aqui, amém ou não amém? Ur dos caldeus. Ele queria ir para onde? Então ele estava no leste e queria ir para Canaã. Meu nome é no oeste. Eu te pergunto, faz algum sentido ir para o norte? Mas ele que estava em Ur dos Caldeus e queria ir para Canaã, de repente estava em... Então pensa comigo. Eu estou aqui em Ur dos Caldeus e eu desejo ir a Canaã, que é ali na bateria. Mas Arã, que carrega o nome da minha perda, está ao norte. E aí eu vou caminhando assim, ó. Caminhando assim, feito caranguejo, andando de lado, olhando para o que eu perdi e olhando para o que eu quero conquistar. Vai dar certo? Dá só uma sacudida em quem está do seu lado, pega no bracinho dele e diga assim: deixa eu te falar uma coisa. Você não é caranguejo. Diga assim: pare de andar de lado. Porque tem gente que passa a vida andando de lado, porque parece que não decidiu. Eu vou para lá, eu vou para cá, meu Deus. Ai meu Deus, eu vou para lá, eu vou para cá. Ai meu Deus, eu obedeço ou desobedeço. Olhe para cantar do seu lado, diga em nome de Jesus: todo espírito de caranguejo, sai. Olhe bem aqui para mim, irmãos. Ou você olha para Canaã, ou você olha para Arã. Porque tem gente que está querendo conciliar passado e futuro. Tem gente que está querendo conciliar Deus e o mundo. Tem gente que está querendo conciliar a vida de solteiro e a de casado. Se decide, meu filho. Ou Canaã, ou e sabe o que é interessante? É que o jovem está com contato cheio com o celular cheio dos contatinhos, pastor. Tá ou não tá, igreja? Fala assim: tá. Mas está doido para Jesus mandar uma Rebeca. Não. Ou você olha para Canaã, ou você olha. Se você quer o contato da Rebeca, apague todos os outros. Porque Rebeca não é só mais uma. Rebeca é única. Quem está me entendendo, diga: estou entendendo. Aí depois,
infeliz, né? Desse mesmo jovem que não veio hoje, graças a Deus faltou. Logo hoje perdeu, rapaz, podia estar aqui ouvindo essa palavra. Ele está olhando para uma menina da igreja, rapaz, menina crente, santa, e está dizendo: eita Deus, será que ela é de Deus? Meu filho, nem tu é de Deus ainda. Para querer saber se os outros são ou não. Você precisa decidir para onde você quer caminhar. Se você quer vencer em 2025, pare de olhar para as derrotas de 2024. Quem gasta energia lamentando derrota não tem energia para profetizar a vitória. Tem gente que desperdiça energia no que não deve e depois está cansado para fazer o que deve. Tem alguém me entendendo? Diga: estou entendendo. Então diga comigo assim: escolher sempre é perder. Pastor, pensei que o senhor dizer que se eu escolher eu vou ganhar. Não. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perdê-la, achá-la. Toda escolha é uma derrota. Mas para ganhar, tem que perder. Se você vai numa livraria, pega 5 livros, e na hora de pagar, você percebe que deu mais do que você tem, e você precisa levar só 2 dos 5. Você vai estar ganhando 2 livros, sim ou não? Mas vai estar perdendo 3. Escolher sempre traz perda. Você sabe qual é o problema? Que as pessoas são acumuladoras. Elas estão querendo viver tudo, ganhar tudo, conquistar tudo, sem deixar nada para trás. Mas só vive o futuro quem abandona o passado. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus te trouxe nessa noite para deixar muita coisa para trás. Quem veio esperando receber, primeiro tem que estar disposto a deixar. Diga aleluia. Vamos ler de novo. Volta lá na palavra. Versículo 27. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Abraão Naor, e Naor a Arã. E Arã gerou. Mas quem sofre da síndrome de Terá só consegue ver o que perdeu. Sim ou não, irmão? Agora diga comigo assim: quem não aceita as perdas nunca será grato pela restituição. Terá perdeu Arã, sim ou não? Mas Arã deixou um filho chamado quem? Ló. Eu penso assim: se é comigo, se eu tenho um filho e esse filho morre, mas ele me deixa um neto, a partir de agora aquele neto vai ser o meu. Eu vou amar, proteger e cuidar como o meu, porque ele é meu legado, ele é minha continuidade, ele é a história do meu filho sendo contada em outra geração. Diga aleluia. Se na cultura do judeu um irmão podia suscitar descendência a outro irmão, quanto mais o próprio filho do seu filho. Mas aí eu te digo uma coisa: quando Abraão foi embora da terra de Arã, Terá ainda era vivo, sim ou não? Diga comigo: sim. E quem foi embora com Abraão? Quem foi embora com Abraão, irmãos? Mas eu te pergunto: se eu sou Terá, e Ló agora é como um filho para mim, e meu outro filho está indo embora, eu vou aceitar que meu outro filho leve o único descendente que restou? Mas por quê? Ló vai com Abraão, como se Abraão fosse pai de Ló. Porque Terá passou a vida inteira chorando pela perda de Arã, ao invés de agradecer pela restituição de Ló. Se você gasta seu tempo reclamando do que perdeu, você não vai ter a capacidade de reconhecer o que foi restituído. É por isso que gente ingrata
nunca vai saber o que é ser grato, porque só olha para o que está dando errado. Você tenta fazer o maior favor do mundo para um ingrato, ele não vai olhar o que você fez, ele não vai olhar os 99% do seu esforço, ele vai olhar o 1% que ficou faltando. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e pergunte assim: Deus está falando? Diga para quem está do seu lado: quando você foca no que você perdeu, diga: você não cuida do que ficou. Cadê os líderes aqui dessa igreja? Líderes de célula, líderes de ministério, líderes de qualquer coisa aí. Levante sua mão, levante sua mão. Pare de olhar para os discípulos que saíram, pare de olhar para os que desistiram, foque nos que ficaram. Você está desonrando os que ficaram enquanto chora pelos que foram embora. Ei, cuide bem dos que ficaram, trate eles bem. Quando eles estiverem seguros, aí sim você vai atrás da ovelha que se perdeu. Mas pare de ficar chorando por quem se foi na frente de quem ficou, porque quem ficou também precisa ser cuidado. Tem alguém me entendendo? Diga: fala, Deus. Vamos ler o versículo 32. E foram os dias de Terá, 205, e morreu Terá em Harã. Olhe para quem está do seu lado, diga: em nome de Jesus, não permita. Diga assim, diga para ele: pelo amor de Deus, não permita que aquilo que você enterrou enterre você. Sansão matou um leão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? O Espírito o tomou e ele partiu o leão um leão jovem. E pouco tempo depois, ele passou novamente pelas vinhas de Tímina e se lembrou do leão que ele havia matado. Mas quando ele chegou lá, na ossada do leão, já havia uma colmeia de abelha produzindo muito mel. E Sansão foi lá, pegou daquele mel e comeu. E além de comer aquele mel, ele deu ao seu pai e à sua mãe. Mas eu te pergunto uma coisa: como um nazireu, ele poderia tocar em corpos mortos? E por que ele tocou no corpo de um morto? E ainda comeu daquilo? E ainda trouxe aquela maldição para a casa dele? Olha para quem está do seu lado e diga assim: Sansão foi derrotado por aquilo que ele já havia matado. Tem gente que vive revisitando o passado. Do nada chega uma mensagem no celular: oi, sumido, está repreendido, Satanás. Continua sumido em nome de Jesus. Tem gente que fica revisitando os passados, os lugares, as companhias, as conversas, as amizades, coisas que você já matou e que, se você for visitar, vão matar você. Se tem alguém me entendendo, diga: estou entendendo. Então bata a mão no peito e diga assim: eu preciso encerrar esse luto. O luto precisa ser completo. Eu preciso chorar por ele. Eu preciso aceitar o que se foi. E eu preciso me levantar, vencer as etapas da frustração, a fuga, a raiva, o medo, a insegurança. E aí eu preciso retomar a minha trajetória. Eu preciso entrar em luto, sim, mas eu preciso sair do luto.
Tem gente que entrou no luto e nunca mais saiu. E continua enterrando Harã todos os dias. E não consegue ir embora da cidade de Harã, porque tudo que restou foi homenagear o que se foi. Mas Deus me trouxe nessa noite para te dizer que não é mais tempo de olhar para o passado, não é mais tempo para olhar para o que você enterrou, não é mais tempo para olhar para o ciclo que se fechou. Hoje Deus quer mudar o teu olhar, Deus quer ressuscitar a visão, Deus quer ressuscitar a paixão, Deus quer te trazer de volta a ficar de pé e retomar a trajetória. Se tem alguém me entendendo, diga: hoje eu vou retomar sonhos. Se você entende isso, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Exalte a Ele. E aí, irmãos, eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Eu estou correndo aqui para a gente acabar. Escute. A palavra Harã, diga comigo, Harã, tem um significado muito interessante. A palavra Harã significa caminhos que se cruzam. Diga comigo, caminhos que se cruzam. Diga, uau. Paris, na Europa, era chamada La Grande Carrefour, a grande encruzilhada, porque era um caminho na Europa onde muitas estradas se cruzavam. Se você queria ir de um lugar da Europa para outro, antigamente passava por Jerusalém, Jerusalém também foi a La Grande Carrefour do Oriente Médio. Lembram no Pentecostes que Israel estava cheio de gente de vários lugares? Porque era muito comum, inclusive nas narrativas das parábolas, viajantes que passam e ficam hospedados. Porque era muito comum na Eretz Israel, na terra de Israel e em Jerusalém, passar muitas estradas, e por isso muitas pessoas de viagem passar por ali. Mas Harã também tinha essa característica. E por isso o nome de Harã, caminhos que se cruzam. E por que eu estou falando isso? Porque, querido, muitas vezes você está indo na sua rota. Muitas vezes você está até decidido a continuar. Muitas vezes você passa por um lugar que só deve ser passagem. Mas quando chega lá, os caminhos, existem muitas opções. E parece que quanto mais opções existem, mais difícil fica. Eu tenho uma dificuldade enorme quando eu vou no restaurante e tem muito sabor de suco. Eu me sinto pressionado emocionalmente. Digo, moço, tem suco de quê? Ele, açaí, acerola, maracujá, laranja, limão, mangaba, pera, uva, maçã, salada mista. Irmão, começa a dar um nervoso em mim. Eu digo, é muita opção, meu Deus do céu. Escolhe um, eu fico, moço, pelo amor de Deus, laranja. Eu me sinto mais tranquilo quando eu chego no restaurante. Tem suco de quê? O cara, goiaba e acerola. De dá-lhe goiaba, pai. Pronto, resolveu. Mas quando tem muita opção, eu me sinto pressionado. E Harã é uma terra de muitas opções. Às vezes é mais fácil quando a gente nem tem opção. Já faz o que tem que fazer mesmo e acabou. Porque tem gente que não sabe tomar decisão quando existem muitas opções. Tem gente que a vida está travada pela dificuldade de tomar decisões. Mas a decisão, ela não é difícil, sabe por quê? Sabe quando se torna difícil olhar para a decisão? Quando você perde a visão. Porque quem perde a visão fica confundido na hora da decisão. Mas quem tem a visão clara não negocia o propósito. Quem sabe de onde está indo, para onde está indo, sabe a estrada que precisa pegar e não para em qualquer desvio, não pega e não aceita qualquer rota, não aceita em qualquer mesa, não participa de qualquer conversa, porque sabe quem é e para onde vai.
Mas são tantas opções, meu Deus, e agora não? Lembra da promessa, lembra do sonho, lembra da visão. Pare de negociar propósito. Se tem alguém me entendendo nessa noite, diga: fala comigo, Jesus. Vamos correr. Você sabe por quê, irmão? Deus precisa restaurar e mudar a tua visão. Diga comigo assim: Deus, dai-me a tua visão. Sabe por quê, querido? Porque quem muda a visão, muda a oração. Você profetiza de acordo com o que você está discernindo. Deus leva o profeta para um vale de ossos secos e pergunta: o que é que você vê? Gente morta? Muito morto. Está tão morto que está muito seco. Aí Deus pergunta: podem esses ossos reviverem? O que Deus está mudando? A visão do profeta. E depois que ele muda a visão, ele muda a hora, profetiza aos ossos. Você só vai falar diferente depois que vê diferente. Enquanto você olhar para essa mesma circunstância com o mesmo olhar, você só vai falar a mesma bobagem de sempre. Por isso Deus precisa transicionar a tua visão para mudar a tua oração. Tem alguém me entendendo? Diga: Deus está falando. Há muitos anos atrás eu atendi uma jovem e ela me disse: pastor, eu não aguento mais. Eu venho para os cultos e os cultos estão poderosos. Pastor, eu saio daqui, parece que eu vou para casa tocando a lua. Pastor, eu não sei o que é isso. Eu vou para casa sem tocar o chão. Pastor, eu estou vivendo uma vida, uma unção. Eu nunca vivi isso antes. Pastor, pelo amor de Deus. Mas quando eu chego na minha casa, todas as vezes depois do culto, eu encontro meu pai muito bêbado. E ele fala muita besteira. E ele começa com as confusões. E pastor, parece que é o diabo querendo roubar tudo que eu recebi na igreja. Mas naquele dia eu havia liberado uma palavra no altar, sem saber da história dela. E eu disse: a partir de hoje, se você sai desse culto cheio de unção, e eu nem sabia, ela não tinha conversado comigo ainda, e quando chega na sua casa, você recebe o seu pai, recebe você bêbado, ou alguém da sua família perturba a sua alma, até Satanás roubar essa palavra. A partir de hoje, você vai mudar a sua visão. E você não vai mais declarar o que você está vendo. Você vai declarar o que você quer ver. Então, quando o seu pai chegar bêbado, falando nada com nada, você não vai dizer: papai já está bêbado. Você vai olhar para ele e você não vai enxergar ele bêbado. Você vai enxergar ele cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas. E você vai dizer: olha, meu pai já está cheio do Espírito Santo. E aquela jovem pegou essa palavra. Por isso, quando acabou o culto, ela falou: pastor, é a minha vida, eu vou fazer isso. E quando ela chegou em casa, quem veio recebê-la? Bêbado, querendo criar confusão. O pai. E ela disse: olha para o meu pai, profeta, já está orando em línguas. Ela lembrou, irmão, na hora da palavra, e declarou. Sabe o que aconteceu? No outro sábado, culto jovem, quem estava lá? O pai dela. Ouviu a palavra? No final do culto, quem levantou a mão? O pai dela. No domingo de manhã, quem estava lá na EBD? Cedinho. Eu já era obreiro da igreja. E domingo de noite, quando acabou o culto domingo de noite: pastor, eu quero falar com o senhor. Ele. Eu digo: amém, varão. Acabou o culto. Pastor, é o seguinte: sou pai de fulana. O senhor sabe? Sei, irmão, sei. Pastor, o senhor pode ir na minha casa essa semana para a gente fazer uma célula na minha casa? E varão, se eu tivesse um compromisso, eu desmarcava, mas eu ia. Na quarta-feira, onde é que a gente estava? Eu, minha esposa, mas eu acho que 1 ou 2 discípulos nossos, o pai dela e ela, fazendo uma célula na casa deles. Quem foi que se batizou no próximo batismo da igreja?
Quem é que pouco tempo depois estava na igreja cheio do Espírito Santo? Você precisa decidir. Você precisa decidir o que você quer ver, irmão. Porque tem gente que está dizendo que quer ver uma coisa, mas está falando tudo o contrário. Enquanto a visão não se conectar com a oração, não há profecia. O Ra, existem duas palavras para profeta no hebraico. Eu nem ia falar sobre isso aqui, mas Deus está me mandando falar. A primeira delas é Ra, que quer dizer vidente, aquele que vê. E a segunda é Navi, Han-Navi, o profeta, que é aquele que porta a voz. Porque todo profeta é alguém que vê e fala o que vê. Mas ele não fala o que vê com os olhos naturais. Ele fala o que Deus o fez ver com olhos espirituais. Profetas não profetizam o que estão vendo. Profetas profetizam a visão que Deus está mostrando. Tem alguém me entendendo? Diga: eu sou profeta e eu vou abrir a minha boca e profetizar a visão de Deus. Quem crê, diga aleluia. E para a gente encerrar, queridos, é muito possível, muito, você está no lugar certo, mas acabar não sendo a pessoa certa. É muito difícil explicar porque tantos lugares Terá tinha para escolher. E escolheu logo Canaã, que era a terra da promessa de quem? Abraão. De uma promessa que Deus ainda nem havia feito. É como se houvesse um impulso em Terá e iniciar alguma coisa de Deus. Você já parou para pensar que poderíamos estar orando ao Deus de Terá, Abraão, Isaac, e não ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Mas o nome de Terá foi riscado das gerações, porque ele não conseguiu olhar para o futuro. Quando Abraão fosse levantado para começar uma nação, ele começaria na mesma terra onde ele estava. Ou seja, ele não começaria, ele continuaria. Mas simplesmente não oramos ao Deus de Terá, Abraão, Isaac. Oramos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Terá não foi capaz de completar aquilo que começou. Tem alguém me entendendo? Diga misericórdia. Eu quero profetizar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero que você receba essa palavra, irmão. Se você recebe essa palavra, levante suas duas mãos para os céus. Os seus filhos serão maiores do que vocês. Diga: os meus filhos serão muito maiores do que eu. Mas abaixa a mão agora. Mas seus filhos não são maiores do que você, não serão maiores do que você, porque você foi medíocre, não. Porque perto de um medíocre, qualquer um que cresce se destaca. Seus filhos serão maiores do que você. Mesmo você sendo extraordinário, seus filhos serão mais extraordinários ainda. Diga aleluia. Diga comigo assim: cresceremos. Diga forte: cresceremos. Mas ainda assim, nossos filhos nos superarão. Quem crê, diga aleluia. Terá não foi capaz de começar uma geração, mas Abraão foi. Porque só grandes pais formam grandes filhos. Por isso Deus transiciona Abrão de Abraão, para Avraham, pai elevado para pai de multidões. Diga comigo assim: só um pai elevado pode ser um pai de multidões. Olhe bem aqui para mim, irmãos. Eu penso que talvez não exista coisa mais triste na experiência de um homem com Deus do que Deus desejar começar algo na vida deste homem e dizer assim, olhando para a vida daquele homem:
Deus querer começar algo na vida daquele homem, e depois Deus olhar para aquele mesmo homem e dizer: não, para tudo, ainda não, vamos esperar a próxima geração. Que coisa mais frustrante é Deus querer começar algo em alguém, mas ter que esperar uma próxima geração, porque aquela geração não conseguiu romper com o passado. Como Israel, quando saiu do Egito e só deixou o opróbrio do Egito em Gilgal, e foi necessário Deus dizer: ninguém dessa geração entrará na terra, a não ser Caleb e Josué. Porque toda aquela geração precisava morrer para que a próxima geração entrasse. Porque Deus olhou para aquela geração e disse: ainda. Que coisa mais terrível seria Deus querer começar algo na minha vida e ao olhar para mim concluir: ainda não. Levante sua mão direita e diga: Deus, olha para mim, começa na minha geração, faz crescer na minha geração e continua na vida dos meus filhos. Tem alguém entendendo essa palavra? Se move, pelo amor de Deus. É Deus olhar para uma geração e não fazer o que poderia ter feito naquela geração. Não porque ela não foi capaz de sonhar, mas porque ela não foi capaz de deixar. Tem muitos aqui que sonham, mas não deixam. Tem muitos aqui que conseguem galgar grandes pensamentos, imaginar grandes coisas, mas não conseguem deixar coisas. Quem quer conquistar uma terra nova precisa abandonar uma terra velha. Se tem alguém me entendendo, diga: estou entendendo. Então diga comigo assim: que Deus não nos pule. Diga forte: que Deus não nos pule para começar em nossos filhos. Diga assim comigo: Ele vai começar em mim. Olhe para quem está do seu lado, diga: Deus te chama. Diga forte: Deus te chama para começar um legado. Não tem a ver com o que Deus vai fazer na sua vida, tem a ver com o que Deus vai fazer nas gerações. Começa em você. Você é o start, você é a explosão inicial, você é o iniciador, um príncipe, alguém que está startando algo novo. Diga aleluia. E agora sim, para a gente encerrar, a primeira coisa que Deus disse a Abraão, quando intentou levá-lo a Canaã, a terra que ele mostraria, que ele nem disse onde era. Primeira ordem de Deus a Abraão foi o que? Sai desta terra. Eu quero te dizer, se você quer ir para Canaã, você precisa romper com Arã. Você precisa romper com os ciclos dos seus pais. Você precisa abandonar o que os seus pais não foram capazes de abandonar. Deus vai começar uma cultura familiar a partir de você. Deus vai começar uma cultura cristã a partir de você. Você é o príncipe da sua descendência. Você é o inovador da sua casa. Tem algo que Deus vai romper na sua vida, a partir da sua vida. Se tem alguém me entendendo, pelo amor de Deus, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Por Ele que eu estou passando a minha vida. Olha para quem está do seu lado com voz de autoridade e diga hoje, diga forte, hoje, sai da tua terra. Hoje é noite de vencer Arã. Tem alguém me entendendo? Diga comigo assim: toda grande transformação vem depois. Isso é muito forte, hein? Diga comigo: toda grande transformação vem depois
de uma grande ruptura. Eu acho que tem gente que não me entendeu. Irmão, tem gente aqui que eu sei que Deus está falando. E Deus vai estender a mão para você hoje assim: entrega hoje isso, larga isso hoje, abandona isso hoje. Toda grande transformação vem depois de uma grande ruptura. Tem algo que você precisa romper hoje. Você precisa se desligar de algo hoje, porque algo extraordinário vem depois. Tem alguém me entendendo aí? Diga comigo assim: antes de pensar onde eu preciso entrar, diga: eu vou pensar de onde eu preciso sair. A primeira preocupação não é saber que Canaã é a direção certa, é saber que Harã não é a terra certa. Mas Deus, eu vou para onde? Não. Antes de perguntar para onde você tem que ir, pergunte de onde você deve sair. Pega na mão de quem está do seu lado, diga: hoje é noite de ruptura. Diga: ruptura cultural. Diga para ele assim: você vai romper culturas familiares. Diga comigo: hoje é noite de ruptura de dependências. Diga: hoje é noite de ruptura geográfica. Sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, sai da tua terra. Deus te trouxe hoje para romper com culturas familiares, dependências. Tem gente aqui que já devia estar morando na casa própria, mas ainda está regando a casa do sogro e da sogra. Cria vergonha na cara. Primeiro princípio: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e formará uma só. Hoje é noite de rupturas culturais. Hoje é noite de rupturas de dependências. Hoje é noite de rupturas geográficas. Tem alguma coisa que você precisa deixar, porque 2025 está chegando e você não vai levar 2024 para 2025 não. Me entendendo aqui, pelo amor de Deus? A disposição para a entrega determinará o tamanho da resposta da entrega. Hoje Deus quer te dar uma visão. Deus quer te mostrar uma direção. Deus quer traçar um mapa, uma rota, um destino. Diga aleluia. Mas antes de tudo isso, você precisa romper com a síndrome de Terá e parar de olhar para o que está dando errado, parar de olhar para o que você enterrou, parar de olhar para o que você perdeu. Hoje Deus está chamando você para mudar a sua visão. E aí Ele vai mudar a tua oração. Quem muda a visão, muda a oração. E quem muda a oração, muda a geografia. Hoje é noite de mudanças geográficas. Se tem alguém me entendendo, fica de pé no seu lugar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje é noite de deixar tudo para trás. É noite de enterrar Harã de uma vez por todas. De perceber que Deus levou Harã, mas deixou Ló ali para você cuidar. Talvez você não está amando o seu filho, porque você teve um filho que abortou.
ou outro filho que nasceu, depois morreu, e desde então você nunca conseguiu dar amor total ao filho que está vivo, pelo medo da perda. Hoje é noite de parar de olhar para o que você enterrou, é noite de encerrar o luto, é noite de continuar, é noite de avançar, é noite de se levantar, é noite de parar de olhar para o dinheiro que você perdeu, porque Deus tem provisões novas, Deus tem novos contratos, Deus tem novos negócios. É noite de você mudar a direção da tua visão. Tem alguém aqui precisando mudar a direção da visão? Então comece a entrar numa atmosfera de adoração. Vamos encher este lugar, vamos fazer deste lugar um novo ambiente. Este lugar vai se tornar um ambiente profético nessa noite. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É Ele, diga, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e todos os meus dias. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quem crê que Deus pode derramar uma nova visão sobre você hoje? Tem algumas pessoas aqui que estão chorando muito. Pelo amor de Deus, não deixa essa pessoa só não. Você está do lado de alguém que está aí chorando, vá abraçar essa pessoa. Libera uma palavra sobre ela. Libera, libera, libera. Você que quer que alguém ore por você, levante sua mão. Você que está aí, você que tem coisa a derramar, levante sua mão. Irmão, agora não é noite de fazer pose, agora é noite de se derramar. Se derrame, se derrame, se derrame, se derrame. Deixe o Espírito Santo sarar você. Deixe o Espírito Santo sarar. Essas feridas existiram, essas feridas foram abertas, mas hoje neste lugar tem bálsamo de cura. Hoje neste lugar tem bálsamo de Gileade. Aquele que fez a ferida ligará. Hoje essa ferida será encerrada. Hoje essa ferida para de sangrar. Hoje você para de focar no quanto você queria estar dando certo. Ei, pare de olhar para o que está falhando. Pare de olhar para o que está morrendo. Deus tem novos sonhos. Deus tem uma nova palavra. Deus tem uma nova visão. Deus ressuscita. Deus restitui. Mas também faz coisas novas. Coisas novas. Novos sonhos. Nova direção. Uma nova visão. Só quem crê comece a adorar a Ele. Vem um tempo de recompensa. Vem um tempo de renovo. Ele vem trazendo em suas mãos uma coroa de vitória. Ele vem trazendo em suas mãos uma recompensa. Ele vem trazendo em suas mãos a entrega de algo novo, de um óleo novo, de um azeite novo, de um vinho novo, uma nova alegria, uma nova esperança, uma nova expectativa. Em 2025 você não vai ficar preso em Harã. Existe uma terra de promessas, terra que mana leite e mel. Existe um tempo de caminhar, de se mover, de conquistar. E não existe prazer maior do que ir na direção da obediência da voz do Espírito Santo de Deus. Oh, Soberano em poder, Ele virá. Ele governa. e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Diga isso, diga. Soberano em poder, Ele virá. O governo está sobre os e seus o ombros. governo está nele. Vejam, ele traz Mais uma vez. consigo. Só igreja, só igreja. E ele virá. As vozes, enche esse lugar, diz. Mais, entrega mais, entrega mais. Isso, diz. Quem crê? Quem está trazendo algo novo mais uma vez? E ele virá. Diz, soberano em poder. Ele virá. Ele virá.
é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá. Pega suas mãos aos céus, pega suas mãos, se renda a Ele, se renda à vontade dEle, se renda ao Cronos, ao Kairos de Deus, se renda à eternidade, ao governo sobre o tempo dos céus. Mais uma vez, e Ele virá. Pega suas mãos, só quem crê. Ele virá. Ele traz, vejo, Ele traz consigo. Mantenha suas mãos levantadas. Mantenha suas mãos levantadas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Estamos aqui profetizando 2025. 2025 é o ano de chorar. Mas chorar comemorando a colheita. Eu quero liberar sobre ti uma palavra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Aquele que saiu semeando e chorando, voltará com alegria, colhendo seus molhos. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai sorrir diante de lugares onde você já chorou. Você vai ver o fruto do seu trabalho e você vai se alegrar. Deixa eu profetizar uma palavra sobre a tua família. Esse ano será o ano do sopro do Espírito sobre os seus filhos. Essa igreja vai ver um crescimento de filhos como nunca viu. Ei, você mãe, você pai, que sempre sonhou ver seu filho apaixonado por Jesus. Às vezes ele vem para a igreja mal quando vem, é porque você arrasta. Você ainda vai ver seu filho cheio do Espírito Santo. Nesse dia você vai olhar para ele. Você vai chorar, você vai chorar quando vê ele orando em línguas. Você vai chorar quando vê ele cheio do Espírito Santo. Mas não vai ser choro de tristeza, vai ser um choro de um regozijo que vem do mais profundo da sua alma. Um choro de gratidão. Porque você vai dizer: os meus olhos viram a promessa do meu Deus se cumprindo. Os meus filhos serão discípulos do Senhor. Grande será a paz da minha casa, da minha descendência. A partir de mim as coisas estão mudando. A partir da minha geração algo novo está surgindo. Só quem crê faz alguma coisa nessa noite. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Só igreja, Ele. Hey. Dê tudo de si, tudo. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo
nessa mesma unção que nós estamos nessa noite, depois dessa palavra recebida, depois desse mover que nós estamos aqui, você vai sair do seu lugar e nós vamos ungir você com óleo. Porque assim como você crê, o Senhor está movendo algo nessa noite, algo espiritual, algo natural, algo em favor da sua casa, algo em favor da sua vida. E nós sempre estamos ungindo você nas quintas-feiras. A adoração vai continuar nessa mesma unção. E querido, não se despeça. Pastor, o que é isso? Quem sabe você está visitando a gente. Pastor, o que é isso? A gente vai ungir você com óleo. Você vai sair do seu lugar. Aqui, pastor Múcio e eu estaremos ungindo você. E a gente vai de forma... Eu quero chamar os irmãos diáconos que estão aqui também para ajudar a gente na unção, para a gente fazer bem mais rápido. Pastor, eu não sei o que é isso, querido. Você está num ambiente de fé. Você vai entregar algo ao Senhor. Você vai entregar o seu pedido ao Senhor. E você crê em nome de Jesus que Ele já está respondendo você. Eu tenho um testemunho para contar de um irmão novo convertido, novo na fé, que ele disse: pastor, eu não entendia nada, mas eu ia. Eu não estava entendendo nada, mas eu ia. Até o momento que eu entendi bem o que estava acontecendo, o que era, e Deus, Ele começou a me responder. Já pensou, irmãos? E assim nós vamos orar apresentando sua vida ao Senhor. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós, Pai amado, iremos ungir o Teu povo nesse lugar, nessa noite. Iremos ungir, Pai amado, com óleo, como nos diz a Tua palavra. E Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor traga a Tua boa resposta. Que, Pai querido, aquilo que os Teus filhos apresentam aqui, de acordo com a Tua boa vontade, de acordo, Pai amado, com a Tua excelente vontade, que o Senhor assim nos responda. Pai, saímos do nosso lugar com fé. Em nome de Jesus, a igreja diz... Irmãos, vão ser 2 filas e aqui vamos ter 4 pessoas ungindo você. Então você vem para cá, vem pelo meio e volta pelos lados.